Boa tarde, caros alunos. Vou iniciar uma aula aqui relacionada ao assunto quantidade de calor. Bom, o que é calor, né? Quando colocamos dois corpos com temperaturas diferentes em contato, podemos observar que a temperatura do corpo mais quente diminui e a do corpo mais frio aumenta. Ou seja, um ganha energia e o outro perde energia. Até o momento em que ambos os corpos apresentem temperatura igual, ou seja, um vai perder energia e o outro vai ganhar energia. Essa transferência de energia entre um corpo e outro nós chamamos de calor. Isso ocorre até que ambos os corpos fiquem com a temperatura igual. Bom, já falamos, né? Calor é a transferência de energia térmica entre corpos de temperaturas diferentes. O que é energia térmica? Né? Vimos em aulas anteriores que energia térmica é a agitação das moléculas. Né? Então você pega um corpo que tem maior temperatura, terá maior agitação térmica, as moléculas também possuirão maior energia de movimento, nós chamamos de energia cinética. A unidade mais utilizada para o calor é caloria. Nos rótulos de alimentos, de embalagem, vem esse termo calorias. Embora a sua unidade seja o joule ou joule, uma caloria equivale a uma quantidade de calor necessária para aumentar a temperatura de 1 grama de água sob a pressão normal de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius. Ou seja, o que é 1 caloria? Se você pegar uma quantidade de calor e essa quantidade de calor elevar a temperatura da água pura em 1 grau Celsius, esse é o termo de 1 caloria, é a equivalência. A relação entre a caloria e o joule é dada por 1 caloria equivale a 4,186 joules. Então vai pintar algumas regrinhas de 3 aí durante os exercícios. Partindo daí, podem-se fazer conversões entre unidades usando regras de 3 simples. Bom, calor sensível. Quando um corpo ele recebe energia ou ganha energia, como aquecer e resfriar o corpo. Se esquentar o corpo ou resfriar o corpo sem que ele mude o estado da matéria, vamos dar um exemplo. Eu aqueço o gelo. Mesmo aquecendo, ele continua gelo, certo? Então ele não mudou o estado dele. Então ele está ganhando calor, né? Mas não mudou o estado de gelo para líquido, ele permaneceu gelo. Então é denominado calor sensível a quantidade de calor que tem como efeito apenas a alteração da temperatura de um corpo. Então o corpo só tem a temperatura ou elevada ou diminuída. Este fenômeno regido pela lei da física conhecida como equação fundamental da calorimetria, que diz quantidade de calor sensível, que é o igual ao produto entre a letra Czinha, a gente vai estar mostrando, tá? A gente chama de quimacete, tá? Em física, para decorar, a gente inverte a letra M com a letra C. Aí fica quimacete. E no lugar do θ tem uma letra T maiúscula. Bom, Qzão, significado de quantidade de calor, pode ser medido em calorias, é o usual, ou joule, que é o sistema internacional. Calor específico da substância. Cada substância possui um calor específico, tá? E a unidade é usual, caloria por grama grau Celsius ou joule por quilograma grau Celsius. A massa, usualmente em gramas, o padrão internacional, quilogramas. E a temperatura em graus Celsius. Cada substância, tá, possui um calor específico. O que é calor específico, tá? Por exemplo, se eu pegar água, o calor específico da água é 1. Já o calor específico, por exemplo, do alumínio é 0,219. Então a água, ela precisa de maior quantidade de calor, maior quantidade de energia,
para que a temperatura varie em 1 grau Celsius. Então, cada elemento tem uma quantidade de calor necessária para que a temperatura varie em 1 grau Celsius. Então, por exemplo, a água possui maior calor específico. Logo, ela precisa de maior quantidade de calor. O alumínio possui menor calor específico. Logo, irá precisar de uma menor quantidade de calor para que a temperatura varie na mesma proporção. Bom, vamos dar um exemplo de como resolver então e determinar a quantidade de calor. Esse é um exemplo. Qual a quantidade de calor sensível, ou seja, a quantidade de calor necessária para aquecer uma barra de ferro de 2 kg? Então, 2 kg é a massa. De 20 graus Celsius para 200 graus Celsius. Temperatura inicial e temperatura final. Dado o calor específico do ferro, 0,119 calorias por grama grau Celsius. Lembrando que nós temos aqui a massa, a quantidade de calor vai ser dada em calorias, a massa será dada em gramas e a temperatura em graus Celsius. Como a massa no exercício foi dada em quilogramas, eu tenho que transformar em gramas. Então está aqui, 2 kg equivale a 2.000 gramas. Então vamos colocar equação que macete, que quantidade de calor, não temos, calor específico 0,119, a massa 2.000 gramas e a variação de temperatura, delta θ, que é a temperatura final 200 menos a temperatura inicial 20. Primeiro resolvemos entre parênteses 200 menos 20, 180. Após isso multiplicamos, tá? 0,119 vezes 2.000 vezes 180. Então, quantidade de calor, usualmente 42.840 calorias. Dividido por 1000, eu tenho 42,84 quilocalorias. Bom, aqui nós terminamos o assunto quantidade de calor e mandaremos para vocês também exercícios para dar uma treinadinha.